Queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 25. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Nós vamos tentar falar um pouco a respeito do que Deus está fazendo por meio de uma restauração do culto. Vamos compartilhar algumas porções da palavra. Pai, te pedimos que o Senhor nos guie nas tuas santas letras, Senhor. Nos ensina, Pai, a entendê-la, compreender, Senhor, e manifestar a tua verdade, Senhor. Espírito Santo, nós nos submetemos a ti. Declaramos que por nós mesmos nós não conseguimos, Senhor, porque a tua palavra diz que sem ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. Mas também diz, Pai, que por meio do teu Santo Espírito nós seríamos ensinados em todas as coisas, Senhor. Tu és o Espírito da verdade. Por isso nós nos submetemos a ti, Espírito Santo. Declaramos que somente a tua voz é voz neste lugar. Nós não queremos e não aceitamos nada além de ti neste lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oramos, Pai. Aleluia. Êxodo 25, versículo 1 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Até aqui. Abre comigo uns capítulos para frente. Êxodo 32. Êxodo capítulo 32, versículo 1, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxeram a Arão. Até aqui. Nós vemos duas movimentações. A primeira movimentação é quando Deus fala com Moisés e manda estabelecer e construir um tabernáculo para a habitação de Deus. Então Moisés dá uma ordenança e diz, Deus fala com Moisés e diz: Moisés, diz ao povo que tragam ofertas voluntárias para que nós construamos o tabernáculo. Nós vamos fazer tudo aquilo que é necessário e para isso precisamos das ofertas. Então o povo voluntariamente traz as ofertas que pertencem a Deus. A palavra diz: tragam as minhas ofertas. No capítulo 32, um pouquinho mais para frente, a gente vê que Moisés tarda a descer do monte. Então o povo fica agoniado, aflito, preocupado, não sabe mais onde está Moisés. Então vai até Arão e diz: nós não sabemos onde está Moisés, o que aconteceu com ele. Então faz para nós deuses. Então Arão diz: arranca das vossas orelhas, das esposas, dos filhos, das filhas, os pendentes, tira da orelha, arranca aquilo que você tem pendurado. Então trazem mais algumas ofertas a Arão, peças de ouro. Então Arão vai derreter aquilo, vai confeccionar mais um Deus, e faz daí que nós conhecemos os bezerros de ouro. Então o povo adora os bezerros de ouro. O que a Bíblia está me ensinando? Que a primeira estrutura de ofertas que o povo traz até Moisés é a partir da percepção do tabernáculo que está sendo construído. Então o povo voluntariamente se move em uma quantidade, em artífices diferentes, ouro, prata. Ele mesmo determina aquilo que vai trazer a partir da percepção do templo que vai ser construído, ou do tabernáculo, daquela tenda. Então, conforme nós percebemos aquilo que Deus está fazendo, voluntariamente nós nos envolvemos e contribuímos. Mas ainda um pouquinho mais para frente, Arão então diz assim: agora arranca das orelhas. Eu já comentei um pouquinho sobre isso. O que geralmente nós temos nas orelhas? São os brincos.
ou os enfeites, como diz a Bíblia. Enfeite sinaliza e simboliza aquilo que nós usamos como vaidade, para nos trazer mais alguma beleza. É aquilo que nos deixa requintado. Então o que a Bíblia está sinalizando? Que muitas vezes, quando nós não entendemos aquilo que Deus está construindo e não cooperamos de forma voluntária com aquilo que Deus está fazendo, ou seja, nós não nos engajamos naquilo que Deus está fazendo, muitas coisas ficam conosco como vaidade. E essas coisas que nós usamos como vaidade, as decorações que simbolizam a vaidade, lá na frente elas se tornam o Deus que matou aquele povo. Então, quando nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, quando nós não estamos cooperando e envolvidos com aquilo que Deus está fazendo, muitas vezes aquilo que nós retemos para nós como vaidade se torna um Deus lá na frente que vai condenar a minha vida. Eram só uns brincos que virou um bezerro de ouro e determinou a morte daquele povo. Então eu preciso entender o que Deus está fazendo para que eu possa cooperar com Ele de forma voluntária. Por que de forma voluntária? Porque a partir do entendimento. Não preciso arrancar. Então, quando nós não entendemos o que Ele está fazendo, nós começamos a reter algumas coisas. O que nós retemos? Aquilo que nós temos apreço por vaidade. E a vaidade é um Deus por si só. Eu não estou falando de vaidade da mulher botar um brinco, do homem usar um relógio, um anel, enfim. Eu estou falando de uma vaidade interna. Esta vaidade se externalizou, e quando ela se externalizou, apareceu um bezerro de ouro. Só veio para fora aquilo que já estava ali dentro. Então aquilo que nós retemos, muitas vezes lá na frente se torna o Deus que vai acabar com a sua vida. Por isso que nós não podemos nos mover por vaidade. Nós não podemos reter aquilo que Deus está operacionalizando. Eu preciso me tornar um cooperador com o Senhor. Há uma necessidade de entender. Então, como eu me movo? A partir do entendimento e da compreensão daquilo que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Ele está restaurando o seu tabernáculo, porque Ele virá e habitará no meio dos homens. Nós precisamos entender que Israel descerá do céu e Ele vai habitar, tabernacular novamente com os homens. Então aquilo que eu estou entendendo vai determinar como eu vou me mover. Vou me movimentar de forma voluntária ou vou reter algumas coisas que são decorativas, ou seja, a vaidade do meu coração. O entendimento determina como eu me movo. A partir disso, eu queria convidar você a ofertar. Eu queria que você pegasse uma oferta. Algumas pessoas já passaram aqui e ofertaram. Eu acho isso bem legal. Eu acredito que vai chegar um tempo que nós não vamos mais precisar falar a respeito de algumas coisas, porque haverá entendimento. Então nós não vamos mais estar na igreja dizendo para as pessoas ofertarem, ensinando elas a ofertarem. Nós não estaremos mais ensinando elas a respeito de dízimos. Nós não estaremos mais ensinando a respeito de oração, porque as pessoas terão isso por vida, terão isso por prática contínua. Nós poderemos avançar em outros lugares. Eu queria que você pegasse uma oferta, para que nós ofertássemos juntos. E que a sua oferta seja uma expressão de gratidão a Deus. Sabe, eu ouvi uma coisa e compartilhei, acho que no culto passado. Aquilo falou muito forte comigo. Um pastor comentou assim: homens mentem, ofertas não. Homens mentem, ofertas não. Aquilo me denunciou. Há muito tempo atrás, por que nós falamos a respeito de recursos? Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E é o que nos destrói verdadeiramente. É o que nos afasta de Deus. Só que não o dinheiro, o papelzinho, o espécie, porque ele aparece para nós de forma disfarçada. É aquilo que nos movimenta. É aquilo que faz você sair da cama de manhã. E o amor é essa movimentação, é o que destrói a sua vida. Porque é impossível servir a dois senhores, diz a palavra de Deus. Então nós vamos dar continuidade a isso. Vamos tentar trabalhar um pouquinho a respeito da restauração do templo. Começamos com ofertas para que haja a construção do tabernáculo que Deus falou para Moisés que iria habitar neste lugar. Hoje entendemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em templos feitos por mãos de Deus. Amém?
Então aí, aqui o povo é comportado, cara. Eu não sei o que acontece. Tem uma unção metodista, sabe uma coisa assim, presbiteriana, não sei. Aleluia. É ordem e decência, né? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por cada um daqueles que têm ofertado, dizimado e primiciado nesta casa, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela fidelidade do teu povo, Senhor, a tua palavra, não a nós homens, Senhor, mas que tem entendido a tua movimentação, Senhor, e tem entregado tudo que tem, tudo que é, para cooperar com o que o Senhor está fazendo. Nós não queremos, Pai, simplesmente te adorar com os lábios, Senhor, mas de todo o nosso coração, uma entrega total a ti, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a olhar as janelas que o Senhor abriu no céu, de onde vêm as abastanças que o Senhor prometeu derramar, para que nós possamos compreender o que o Senhor está falando. Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo o livro de Marcos. Capítulo 12. Marcos capítulo 12. Nós temos tentado de alguma forma trazer entendimento para aquilo que nós entendemos que é a igreja, o corpo de Cristo. Temos tentado instruir e municiar a igreja com entendimento, restaurando o entendimento que foi perdido, ou habilitando o entendimento que já está liberado por meio do Santo Espírito, para que nós possamos compreender as movimentações do céu e nos adequarmos e cooperarmos com aquilo que Deus está fazendo. A gente vem falando isso de forma repetitiva, até que entre, até que faça vida dentro de nós. Existe uma estrutura que nós chamamos de propósito eterno, onde Deus está fundamentando algo. E esta estrutura, ela começa na eternidade e termina na eternidade. Nós vemos ela expressa desde Gênesis até Apocalipse. E dentro dessa estrutura de construção, dentro desse propósito eterno, que se move por meio do Cronos, nós estamos inseridos dentro de uma fatia deste tempo. E nós compreendermos essa fatia é de extrema importância, porque se nós não entendermos em que tempo estamos inseridos, nós não conseguiremos cooperar com Deus. E é por isso que a igreja se move de forma genérica, de forma aleatória, e não consegue impactar nada, porque ela entende a palavra, mas não por meio de uma percepção profética, não por meio de uma compreensão dos tempos. Ela simplesmente leu algo e se movimenta em cima daquilo. E o objetivo é que nós não sejamos genéricos, mas que nós sejamos especialistas naquilo que Deus está fazendo. São estruturas específicas de movimentação. Fala do corpo se movimentando, porque por muito tempo nós ficamos dentro de um ambiente que chamamos de igreja, lemos a palavra, nos relacionamos com aquele ambiente congregacional, mas isso não trouxe uma transformação, nem em nós, nem a partir de nós. Então nós estamos restaurando a verdade de Deus, e por isso é necessário que seja enfático, é necessário que seja maçante um pouco, para que isso crie raízes em nós. Por isso há uma dificuldade de compreendermos. Aleluia. Ele acaba. Amém. Há uma necessidade então de compreendermos que tempo estamos inseridos para nos movimentarmos de forma correta. E uma das dificuldades que eu percebo hoje é nós trazermos uma mensagem que traga entendimento para quem está ouvindo, mas sem perder a essência daquilo que o céu está liberando. Por quê? Porque nós temos pessoas que estão caminhando com Cristo há 2, 3, 5, 10, 15 anos. Temos pessoas que estão se alimentando com comida sólida, e temos pessoas que ainda estão tomando leite. Existem vários níveis que nós estamos caminhando. Então há uma dificuldade de nós expressarmos aquilo que Deus quer expressar, sem perder a essência daquilo que o céu está falando.
Por isso que às vezes nós comentamos algumas coisas, compartilhamos algumas palavras, e as pessoas ficam assim: eu não estou compreendendo o que está acontecendo, enquanto outros estão desfrutando daquilo. Mas não se preocupe se você não entender aquilo. O seu espírito está pegando isso, e ele irá se desenvolver por meio da palavra, e no momento oportuno que ele faz, então você entende. Então nós estamos tentando nos movimentarmos a partir disso. Bom, Deus está restaurando e reconstruindo as coisas, e nos compartilhou a sua mensagem, nos inseriu por meio de Cristo Jesus na videira verdadeira. Nós nos tornamos Israel do Senhor, junto com a Israel física. Amém? Tem essa percepção de que Deus elegeu um povo a partir de Abraão. Os hebreus construíram uma nação e disse: se vocês me ouvirem diligentemente, serão abençoados entre todas as nações, e vocês irão me representar aonde quer que vocês estejam, e por meio da promessa que eu estou fazendo contigo, sairá um herdeiro, e esse herdeiro vai enxertar todas as nações, e todas elas serão benditas. Então hoje nós somos a Israel do Senhor, junto com a Israel física. Todo aquele que aceitou Jesus foi enxertado na videira verdadeira e se faz Israel de Deus, o povo de Deus. Amém? Lucas 12, versículo 28. Foi o que eu disse, Marcos. Só para ver se estavam ligados. Tem alguém escutando? Aleluia. Marcos 12, versículo 28 diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Até aqui. Ouve, ó Israel. Ouve. Nós precisamos ouvir e começar a discernir aquilo que Deus está falando, para que possamos entender então o que Ele está dizendo. Não basta mais só escutar. Eu preciso ouvir atentamente, diligentemente, o que Deus está falando, para que então compreenda o que Ele quer repassar com a sua mensagem. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre o culto a eu, o culto ao eu, disfarçado de culto a Deus. O culto ao eu, disfarçado de culto a Deus. O que acontece? Como isso funciona? Funciona da seguinte forma: nós temos por prática nos reunirmos determinados dias para cultuar ao Senhor. Só que grande maioria das vezes nós não viemos cultuar ao Senhor, ou sequer viemos. Nós temos a expressão de um culto ao eu e achamos que estamos cultuando ao Senhor. O que seria o culto ao eu? O culto ao eu, ele é fomentado e atribuído a partir da percepção que eu tenho a respeito do Senhor. Então eu me movo e faço as minhas decisões e escolhas a partir do eu. Ou seja, se é o fulano de tal que vai pregar, então eu vou ao culto. Se é o ciclano que vai cantar, então eu também canto. Se é aquela música, então eu gosto. Nós não viemos cultuar ao Senhor, nós viemos prestar culto ao eu, aonde todo o relacionamento e tudo aquilo que nós fazemos para Deus é a partir da percepção do eu. Então nós não prestamos um culto ao Deus vivo, nós prestamos um culto ao eu e achamos que estamos cultuando ao Senhor. Eu preciso entender que para que haja o cumprimento da palavra, aonde vai ser restaurado céus e terra, aonde o reino dos senhores será manifesto e estabelecido, porque são duas vertentes e dois tempos. Jesus vem e manifesta o seu reino e expressa o seu reino por meio de milagres, maravilhas, palavras. Quando João pergunta: és tu aquele que há de vir? Ele diz: vai lá e conta para João Batista o que vocês estão vendo. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino de Deus.
Então Jesus vem e começa a manifestar o reino de Deus. E ele não tem uma aparência visível, Jesus diz. Então eu não posso procurar algo físico que expresse o reino de Deus. Ele não tem aparência. O reino de Deus está dentro de vós. Mas nós estamos expressando o reino de Deus por meio das nossas vidas. Certo? Mas haverá um tempo que Jesus virá, a segunda vinda do Cordeiro. Então ele vai estabelecer o seu reino. Não vai ser mais só algo invisível, mas também vai ser algo visível. E para que nós venhamos a fazer parte disso, nós precisamos entender. Por isso que eu digo que existe uma faixa de tempo. Nesta fatia nós estamos inseridos em determinado tempo. E se eu não entender em que tempo estou, não tem como eu cooperar com Deus. O meu grande desafio hoje tem sido tentar fazer as pessoas perceberem que tempo estão, para que elas cooperem com o Senhor. O problema é que elas não percebem o tempo que estão inseridas, porque elas percebem o tempo que elas vivem. Você está vivendo a partir da sua percepção do eu, e não a partir daquilo que Deus está fazendo. É mais ou menos assim. Jesus diz: eu estou indo para Jerusalém. E aí Pedro tem uma percepção do natural: não vai, porque lá você será crucificado. Jesus está dizendo: eu estou inserido dentro de um propósito do Pai, e eu estou cooperando com aquilo, e eu vou para lá. E Pedro olha para ele e diz assim: não vai, porque você vai ser crucificado. Pedro está movimentando ou querendo movimentar Jesus a partir da percepção do eu. Tipo, eu vou sofrer. Então por que eu não coopero com o Senhor? Porque eu estou sofrendo, porque eu tenho problemas, porque o meu casamento está ruim, porque as minhas finanças não estão muito boas, porque eu não tenho tempo. Ou seja, o meu relacionamento com Deus é a partir da minha natureza, não a partir daquilo que Ele está fazendo. Logo eu estou prestando culto a quem? Ao eu, não ao Senhor. Então nós precisamos entender como me relaciono com Deus. A partir de que ótica, a partir de que verdade, a partir de que realidade eu me relaciono com Deus? A partir do eu ou a partir da cruz? Porque diante da cruz tudo está consumado, e eu tenho direito e deveres a receber e cumprir. Mas você se relaciona com Deus a partir de que percepção? Você presta culto ao Senhor a partir de onde? Então eu preciso entender, porque Deus está restaurando os céus e terra, e restaurando os céus e terra, Ele irá sentar-se no seu trono, e nós iremos prestar culto ao Senhor. Eu preciso entender que todo culto vem de um Deus, ok? Um Deus manifesta um culto. Um culto manifesta uma cultura. Uma cultura estabelece uma forma de se pensar. Essa forma de se pensar estabelece uma forma de viver. Então a forma que eu vivo hoje é resultado de como eu penso. A forma que eu penso é resultado da cultura que eu estou inserido. A cultura que eu estou inserido é resultado de um culto. E este culto é um resultado de um Deus. Agora a forma que nós vivemos, que é resultado daquilo que pensamos, que é resultado da cultura que estamos inseridos, que é resultado de um culto, que é resultado de um Deus. Agora junta só as pontas. A forma que vivemos e o Deus que a Bíblia fala, bate. Então alguma coisa está perdida nesse meio. Então nós não podemos e não conseguiremos mudar a estrutura de pensamento das pessoas, que o reino de Deus vem para que nós possamos pensar de forma diferente. Nós não conseguiremos mudar a estrutura, que é a forma que as pessoas se movem, se nós não restaurarmos o culto. Então o que nós lemos? Amarás o Senhor teu Deus, versículo 30, pois de todo o teu coração, de toda a tua alma, e eu quero parar aqui, de todo o teu entendimento. Então eu preciso entender que o amor que eu tenho por Deus precisa me levar a cultuá-lo. Porque nós entendemos culto simplesmente com essa movimentação aqui. O que você vai fazer? Eu vou no culto. Você não vai no culto. Você é o culto. Você não vai na igreja. Você é a igreja. Eu preciso entender que eu tenho que sair da condição de fazer e entrar na condição de ser. E se nós conseguimos restaurar o culto, nós vamos ter uma nova cultura, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver. O que a religião tentou fazer com as pessoas? Quis mudar a forma delas viver, sem mudar a forma delas pensar, sem mudar a forma delas cultuar.
sem apresentar o Senhor a elas. E aí não dá. É por isso que não perdura. É por isso que é um sobe e desce o tempo todo. Um dia eu estou com Deus, outro dia eu estou abraçado no capeta. Porque eu estou tentando mudar de fora para dentro. Não dá para mudar de fora para dentro. Não dá para mudar o comportamento das pessoas. Você precisa mudar a forma delas pensarem. Mas não dá para mudar a forma delas pensarem na cultura que elas estão. Você precisa mudar a cultura. Para isso você precisa restaurar o culto. Então eu preciso me relacionar com Deus em um culto com entendimento. Não é mais um culto sensitivo. É um culto com entendimento. Não que você não possa sentir a presença do Senhor, mas sentir a presença do Senhor não é o fator determinante. Nós falamos disso há uns 2, 3 anos. Que não é mais o que você sente, mas é o que você entende que determina como você se move. Então nós precisamos parar de prestar um culto ao eu e voltarmos a um culto ao Senhor. Por quê? Porque Deus disse: Moisés, fala para o povo que me traga ofertas. Prepara um tabernáculo. Eu irei habitar no meio de vocês. Vocês serão o meu povo. Vocês expressarão a minha presença para todas as nações. Por meio de vocês as nações chegarão a mim. Elas farão parte daquilo que eu sou. Então eu vou descer e habitar novamente com vocês. E vocês vão vir prestar culto a mim. Agora eu te pergunto: quem aguarda a volta de Jesus? Ninguém, né? Ninguém aguarda a volta de Jesus. Tem um? Uau! 2, 3. Vamos ver quieto. Tem uns que eu conheço das antigas. Não vai enganar mais não. No livro de Pedro fala que apressem a volta de Jesus. Apressem a volta de Jesus. Se nós estamos aguardando a volta do Senhor, e Ele virá para governar, colocar tudo em ordem, e ensinar e levar as pessoas a um lugar de cultuá-lo, ou de cultuar a Deus, onde a cidade santa descerá do céu, e com ela o templo onde o Senhor habita. Se nós não entendermos o que é culto, o que vai acontecer quando Ele voltar? Você vai cultuá-lo? É ruim. Por que Deus está fazendo o que está fazendo? Porque Ele está nos ensinando a como nós iremos nos comportar diante dEle, a como nós iremos nos relacionar com Ele. Por isso que eu preciso amar ao Senhor, não com um sentimento, mas com um entendimento. É com o meu coração, com a minha força, com o meu entendimento. Só que aqui a ideia de coração não fala de um sentimento, também fala de um pensar. Por que com força? Porque é necessário que você empenhe força para amá-lo. Não é: Senhor, eu te olhei e brilhou estrelinhas nos meus olhos e agora me apaixonei. Isso é conto de fadas. Não é evangelho do reino de Deus, onde pessoas morrem, onde pessoas são crucificadas, onde pessoas são perseguidas. Isso não é evangelho. É com força. Como? Eu vou me esforçar para amá-lo. Necessário empenhar força. Um dia eu comentei isso aqui. O homem pecou, e Deus traz um castigo sobre o homem e sobre a mulher. Ele diz para o homem: agora amaldiçoado serás e comerás do suor do teu rosto. E deu uma enxada de presente para Adão. Disse: a partir de agora você vai ter que trabalhar. E tu, mulher, terás os teus filhos com dores. Mas mesmo antes de entrar o pecado na mulher, de ela ser amaldiçoada com a dor, para ter um filho era necessário fazer alguma coisa. Quem já teve um filho de parto normal? Não tem que fazer força. Então, para que você gere aquilo que Deus quer que você gere, sempre foi necessário fazer força. Porque Deus disse: sede fecundos, multipliquem, encham a terra. Então Deus estava dizendo: gere. E para que eu gere aquilo que o Senhor mandou, Ele está mandando: me ame.
é necessário força. Então a ideia de fazer força para estar com Deus, para gerar a vontade de Deus, é desde sempre. Sempre foi necessário fazer força para gerar aquilo que Deus pediu que nós gerássemos. Então Deus diz: me ame com todas as tuas forças. Só que eu me relaciono com Deus a partir de um culto ao eu. Hoje eu não estou com vontade. Quem que não está com vontade? Eu não quero. Mas o que eu tenho a ver com o culto a Deus? Eu não tenho que decidir nada, eu tenho que me submeter a Ele. Por isso que a condição para uma vida com Cristo é negue a si mesmo. Então eu não vou ao culto, ou não faço culto, ou não presto culto porque eu tenho vontade, ou porque tenho disposição, ou porque tenho tempo, mas porque eu entendi quem Ele é. Então há necessidade de uma restauração do entendimento para que nós possamos nos relacionar com Deus a partir da forma que Ele diz que deve ser. Não é mais culto ao eu, é culto a Deus. E chega de nos enganarmos achando que estamos cultuando ao Senhor, quando na verdade estamos cultuando ao eu, disfarçado de Deus. Em vão me adoram com os lábios, porque o coração está longe de mim. Deus não olha o que você faz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te vê em secreto. Tá, eu entrei para orar. Quando você está orando, geralmente o que você faz? Certo? Nós falamos com o Senhor, é ou não é? É o teu pai que te vê, não está te ouvindo? Será que ele não te ouve quando você ora? Não, é o teu pai que te vê. Por que vê? Porque ele não está ouvindo o que você está falando, mas ele está vendo o que o teu coração está manifestando. Entendeu a diferença? É o teu pai que te vê. Então não adianta eu adorar ao Senhor com os lábios, porque Ele está vendo o meu coração. Então não adianta mais eu querer prestar um culto ao Senhor disfarçado, prestar um culto disfarçado. Não adianta mais eu querer prestar um culto a Deus enquanto eu não for franco e verdadeiro e falar: Senhor, verdadeiramente eu presto culto ao eu, porque eu me relaciono contigo a partir da minha vontade, a partir do meu querer, a partir do meu entendimento e a partir de como eu acho que deve ser. Logo, eu nunca te cultuei. Por isso que a minha cultura, ou seja, a minha estrutura de vida, a minha forma de pensar é equivocada. Logo, a minha vida é arruinada. Está distante do Senhor. E aí eu ainda brigo com Ele: Senhor, eu vou no culto, eu oro, eu dou o dízimo, eu dou oferta, mas as coisas não acontecem. Mas é porque você tem uma prática muito legal, mas a sua estrutura está totalmente distorcida e longe de mim. E a ideia nunca foi mexer na sua prática, porque para isso eu já tinha fariseus que eram exímios naquilo que faziam. A ideia era mexer dentro de você. Por isso que eu te dei o meu Espírito que habita dentro de você. Não te dei uma capa para te enfeitar. E nós ainda temos a percepção de que Deus está olhando aquilo que nós estamos fazendo por fora. Uma estrutura de pensamento religiosa que se relaciona com o eu em vez de se relacionar com Deus. Então nós estamos derrubando o culto ao eu. Por quê? Porque Deus falou: quando você entrar na terra da promessa. Quem estava aqui quando eu falei sobre isso, sobre Canaã? Adentrarmos naquele lugar. Nós precisamos botar abaixo os falsos deuses que lá estão. Derrube os postes ídolos. Derrube aquelas imagens que estão lá. Não compactuem com aquilo. E uma das imagens que nós carregamos e não sabemos é o culto ao eu. Cultuamos o eu. Desde quando? Desde Adão. Adão olhava para o Senhor e o adorava. Deus, tu é lindão. Deus, eu te amo. E Adão nunca percebeu como estava. Então ele adentra o pecado e a mentalidade de Adão é roubada. Eu falei a respeito disso uns dias atrás. E Adão então tira os olhos do Senhor e eu estou nu. Foi quando surgiu a outra visão. Ele olhava ao Senhor e agora eu estou olhando para o eu. E Deus diz assim: quem te disse que tu estás nu? Então Adão responde: eu tirei os olhos de ti e olhei para eu. Então eu tive uma nova percepção. E essa nova percepção é a partir do eu. Porque o que Adão fez? Adão se entende? Faz sentido o que eu estou falando? Não, né? Claro que não. Isso só acontece
lá no outro lugar. Aqui em Joinville não acontece. Aleluia, Joinville é uma bênção. Glória a Deus. Então, para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, Ele precisa colocar as coisas em ordem. Desde o começo, colocar tudo em ordem, colocar o nosso entendimento em ordem, a nossa percepção em ordem, o nosso relacionamento com Ele em ordem. Não é mais a gente canta, dança, pula e não entende nada do que está fazendo. A gente entra em igreja, sai de igreja e responsabiliza todo mundo, menos a nós mesmos, por aquilo que Deus quer fazer conosco. A gente está cheio de desculpas para o Senhor por aquilo que nós poderíamos ou não poderíamos fazer para Ele. Todo o relacionamento com Deus nunca a partir dele, sempre a partir do eu. Quando nós na verdade somos filhos, nós nos relacionamos com o Senhor a partir dele, porque a movimentação do Filho primogênito, o eleito, perfeito, a profecia sobre a terra: eu faço o que eu vejo meu Pai fazer, eu não faço o que eu quero, o que eu sinto, o que eu tenho vontade, o que eu acredito. Eu não faço nada disso, eu só estou fazendo aquilo que eu estou vendo Ele se movimentar. A partir da percepção do Ele, eu estou me movimentando, não a partir do eu. Então, na verdade, nós estamos tudo desviado achando que somos crentes. É só que se diz Ah, Senhor, miserável homem que sou, Pai, que engano a mim mesmo, Senhor, achando que estou te agradando, Pai, porque faço algumas coisas para ti, porque coopero de algumas formas, Senhor. Acho que o Senhor se agrada comigo, como se o Senhor não pudesse fazer sem mim. Eu gosto de uma coisa que o Luiz fala, que eu acho muito interessante, que Deus deixa a gente participar para a gente ficar alegre. Porque, cara, fala sério, pensa, o que Deus precisa que eu faça que Ele não consegue fazer? O quê? Ele criou tudo. Por que eu me engano às vezes achando que praticando alguma coisa ao Senhor é o que me faz aceitável a Ele? O que Ele quer de mim é o nosso coração, de mim e de você. Ele quer o coração. Ele quer que nós entreguemos a nossa essência para Ele, porque Ele quer transformar, ou restaurar seria a palavra mais correta. Restauração é a ideia de Deus. Mas para que haja restauração, a mensagem do reino de Deus que coloca tudo em ordem, Jesus começa em Mateus 4:17 com a primeira palavra. Qual que é? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus estava falando de arrependimento para os judeus, não para os índios, para os judeus, para o povo eleito por Deus, para o povo que tinha todas as práticas, todas as festas anuais, o povo estava lá. Dízimos e ofertas, o povo estava lá. Consagrações, o povo estava lá. Circuncisão, o 8º dia, o povo estava lá. Pai, Deus estava falando com aqueles que tinham as práticas religiosas corretas. Jesus disse: arrependam-se, porque vocês me perderam de vista, porque vocês perderam o Deus vivo de vista. Vocês absorveram as práticas e não entenderam o que eu quero. Vocês não me cultuam, vocês prestam culto à religião, a um falso Deus, povo idólatra. Não, nós somos filhos de Abraão. Jesus diz: ah, cara, vocês não são. Nós somos filhos de quem? A quem prestamos culto? Então o que Deus está fazendo? Nos abrindo o entendimento, para que possamos adentrar uma nova realidade espiritual de cultuar a Deus a partir de quem Ele é, não a partir da minha percepção natural e relacionamento pautado no eu. Por isso hoje Deus está dizendo à sua igreja: arrependa-se, arrependa-se. Chega desse relacionamento com a minha estrutura, chega desse relacionamento com as minhas práticas. Eu quero que vocês me conheçam, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade de Deus? Quando nós temos uma vontade, o que nós fazemos? Nós executamos em prol dela, correto? Eu estou com vontade de tomar água.
Então eu vou liberar. Eu trabalho em cima da vontade, ok? A vontade de Deus é a mesma obra de Deus. João capítulo 6, versículo 27. A obra de Deus é essa: que conheçam, que creiam naquele que Ele enviou, Jesus. Então qual é a vontade de Deus? É que nós conheçamos o Cristo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade? Conhecer, crer, se relacionar com o Cristo. Então, se a minha vida não está pautada a uma estrutura de relacionamento íntimo e verdadeiro com o Cristo, é necessário arrependimento. Porque Deus está fazendo algo e Ele está nos chamando para participar disso. Por que então nós viemos a um lugar como esse? Para que por meio de um lugar como esse sejamos instruídos pela palavra da verdade, a ponto de sermos reposicionados no lugar correto para nós nos desenvolvermos. Se não for para isso, fique em casa. Eu gosto de uma frase de Spurgeon que diz: não procure a igreja mais perto da sua casa, mas a que esteja mais próxima da verdade, da palavra. Por isso que o objetivo não é que você esteja feliz hoje, é que você se arrependa, por ter um culto manifestado a partir do eu e não a partir de Deus. Porque se Deus está falando arrepende-te, Ele está dizendo: eu quero que você entre no meu reino. Por isso estou te falando arrepende-te, porque eu estou te convidando para entrar numa nova dimensão. Eu não estou te julgando, eu estou dizendo: há a possibilidade de você entrar nessa nova dimensão. Para isso é necessário que você se arrependa. Eu estou te dando o caminho das pedras para que você possa entrar nesse lugar. É isso que o Senhor está fazendo hoje, nos nossos dias, na nossa cidade. Eu compartilhei, eu acho que semana passada, que eu estou com uma impressão no Espírito já há alguns dias de que Deus vai fazer algo. Ele está preparando alguma coisa e Deus é terrível. Ele vai fazer algo. Eu não sei se é algo. Eu não sei. Eu sei que Ele vai fazer algo. Eu não sei se é aqui, se é lá, se é em tudo que é lugar. Eu sei que Ele vai fazer algo. E sexta-feira a gente conversava lá com o Luiz e eu perguntei algumas coisas e disse: eu estou com expectativa. Ele disse: eu tenho andado, eu estou com expectativa, eu tenho esperança. Eu disse: então o sentimento é mútuo, que Deus vai fazer algo. E para isso Deus está nos reposicionando, nos tirando de alguns lugares, de estruturas erradas, de formas filosóficas, de pensamentos gregos e mundanos, a partir da concepção do eu, o hedonismo, onde nós nos movemos simplesmente por aquilo que pode nos ser proporcionado de bom. Saímos do egocentrismo, onde eu simplesmente é um tudo, e vamos entrar a um tempo teocrático, onde o Senhor é o centro de tudo. Por isso que eu não cultuo mais ao Senhor quando eu estou bem, eu não cultuo mais ao Senhor quando eu estou triste. A ideia de cultuar a Deus é quando eu entendo quem Ele é, porque o meu relacionamento com Ele não é mais hedonista, ou seja, não é mais em troca de algo que Ele vai fazer por mim. Eu não quero mais as suas mãos, eu quero a sua face. E se der tudo certo, glória a Deus. Se der tudo errado, glória a Deus. E se não der nada, glória a Deus. Ele não é mais o Papai Noel, Ele é o Papai do céu. Então arrependa-se de cultuar ao eu e se coloque numa condição: Pai, eu quero aprender a cultuar a Ti. Porque se você não aprende sozinho, tá? Só Ele pode te ensinar. Tudo que vem dele precisa voltar para Ele. Tudo aquilo que é necessário que volte para Ele, só virá dele. Porque Ele é o princípio e o fim, é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Então tudo aquilo que eu preciso desempenhar para Ele só será possível se vier dele, porque sem mim nada podeis fazer.
quero convidar hoje para você, junto conosco, todos nós, a cearmos juntos, com entendimento. Pai, eu quero me tornar um contigo, porque aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então nós queremos cear juntos. Nós queremos orar ao Senhor, nos colocando numa condição de arrependimento, dizendo: Pai, tem misericórdia de nós, porque nós muitas vezes não entendemos, Senhor, como ou o que deveríamos fazer. Então nos relacionamos de forma errada. Nós nos movemos em direção ao Senhor, às vezes com uma boa intenção, mas com uma ação errada. É o que Deus está fazendo. Um só povo, a Bíblia diz em Atos, um só entendimento e um só coração. A gente foi ensinado a ter um coração ao Senhor, voltado ao Senhor. Ou seja, ter gratidão, querer amá-lo, querer estar junto com Ele. Mas como fizemos isso com o entendimento? Então Deus está reunindo isso: entendimento e coração. Um só povo. Um só povo, um só entendimento, um só coração.